Olá, tudo bem contigo? Nós vamos falar hoje a respeito do quanto as interferências externas podem impedir, podem prejudicar o teu processo de emagrecimento. E quando eu falo em interferências externas, eu estou falando lá da briga com o namorado, eu estou falando da discussão com o marido, eu estou falando do problema de saúde da filha, eu estou falando do trabalho que não está chamando para começar a atividade, eu tô falando do tempo que tá ruim lá fora, eu tô falando da pandemia do coronavírus, eu tô falando do medo de ficar doente, eu tô falando de uma gripe, eu tô falando da briga com o chefe, enfim, eu tô trazendo esses assuntos externos como possibilidades de interferir e de prejudicar o teu processo de emagrecimento. Vamos lá, nós temos fatores internos, então, que seriam relacionados à questão de hormônios, à questão do nosso funcionamento fisiológico mesmo, do reconhecimento que nós temos internamente do padrão de fome e de saciedade, tá? Então, esses são aspectos internos. Por que a TPM mexe tanto com a gente, né? Por quê? Porque são os hormônios que estão ali não falando, eles estão ali gritando e eles nos deixam extremamente agitadas, extremamente ansiosas, com a vontade enlouquecida de comer doce. Não é assim? Tá? Então, esses são fatores internos. Em relação aos fatores internos, é muito importante que a gente tenha uma observação, uma auto-observação do nosso corpo, do nosso funcionamento, né? Perguntar para o nosso corpo o que está precisando neste momento, tá? Então, porque muitas vezes a resposta do nosso corpo é bem diferente daquilo que nós queremos. Aqui eu tô falando em o que o teu corpo precisa e não o que o teu corpo quer, beleza? E aí nós temos então as interferências externas. E nós não temos, e as interferências externas, elas vão se dividir em duas esferas, vamos dizer assim, tá? Uma das esferas das interferências externas, ela se refere àquilo que a gente não pode controlar. O comportamento das outras pessoas a gente não pode controlar. Se alguém vai bater no meu carro quando eu descer ali embaixo, eu não posso controlar. Se eu vou... As condições climáticas são incontroláveis. Uma pandemia é incontrolável. Então, dentro disso que a gente não pode controlar, a gente tem que entregar e ter esperança, entendendo por esperança como a confiança num futuro melhor, acreditar que o melhor ainda está por vir, tá? Já retomo também essas questões que nós não podemos controlar. E nós temos então os fatores externos que a gente pode controlar, né? Então, por exemplo, o que é externo que a gente pode controlar? A gente pode controlar ter cuidado no trânsito, a gente pode controlar qual é a roupa que eu vou botar se está um dia chuvoso, eu posso controlar como que eu vou responder alguém que está sendo grosseiro ou agressivo comigo, né? Vocês estão entendendo? Então, a gente pode controlar os nossos sentimentos, atitudes e reações diante daquilo que o externo me provoca. Sempre, tá? Então, nós não podemos controlar tudo que nos acontece, mas nós podemos controlar o nosso comportamento e sentimento em relação àquilo que nos acontece. E aí eu posso pensar que, bom, eu tive um dia exaustivo, eu só me incomodei, então eu vou comer tudo o que eu quiser, porque eu mereço, porque ninguém mais na vida vai aguentar meu chefe além de mim, tá? Ok, isso é uma atitude coerente com o teu objetivo. Quem tu está prejudicando? Porque teu chefe tá numa boa, jantando lá na casa dele, de boa. Quem está se prejudicando e se agredindo e se atacando é tu mesma. Faz sentido isso? Tá? Então, e isso vai ser negativo para quem? Para ti, né? Então, nós temos que aprender a filtrar. Como que a gente filtra? Fazendo algumas perguntas. Qual é o pior que pode acontecer se esse meu medo se concretizar? Uma pergunta, tá? Eu tenho medo de perder o emprego. Qual é o pior que pode acontecer se esse medo se concretizar? Claro que não é bom para ninguém perder o emprego,
né? Mas assim, eu vou procurar outro emprego, eu vou começar aquele empreendimento que eu queria começar, eu vou investir num negócio pequeno para mim, eu vou fazer bolo para fora para vender. Estão entendendo? Tá? Outra questão aqui, que também dá para se perguntar, né? Qual é o pior que pode acontecer? O que eu posso fazer diante desse meu medo? Como que eu posso me planejar para que esse medo não tenha um impacto tão importante na minha vida, tá? Então, esses são fatores externos que nós podemos controlar e nós podemos ter uma visão de planejamento para que o impacto deles não fique tão forte na minha questão de alimentação, por exemplo, tá? Porque fazer a questão do emagrecimento quando se tem condições ideais para o emagrecimento é show, é tranquilo. O nosso desafio é fazer quando os fatores externos não estão tão favoráveis, quando os fatores externos estão prejudiciais para o meu emagrecimento. Concordam comigo, né? Ah, tá tudo certo na minha vida e tal. Quando que eu vejo que fica mais difícil? Férias, feriadão, vai para casa da sogra, vai para casa da mãe, a própria questão da pandemia do coronavírus, que muitas vezes muitas pessoas perderam o controle na alimentação, né? Então, o impacto que os outros vão causar na minha vida depende de mim. Então, como que a gente filtra? A gente filtra pensando qual é o pior que pode acontecer, a gente filtra pensando também e se questionando de que tamanho é esse problema, porque pode ser que o problema não seja tão grande quanto eu tô dando valor para ele, né? Então, também é outra forma de filtrar. A gente também tem que se blindar, porque saber e se blindar se refere a não colocar nos outros as nossas expectativas, né? A não depositar nos outros. Ninguém tá aqui para suprir nossa expectativa, né? Então se blindar, é se proteger, tá? E se proteger é saber que a gente pode esperar qualquer coisa das outras pessoas. Claro que eu não vou esperar qualquer coisa de um filho meu, por exemplo, né? Porque eu sei da criação que eu tô dando, mas a gente tem que estar forte para reagir na adversidade. Isso seria uma blindagem, né? Então, com isso, com essas atitudes de se questionar, de se avaliar, de diminuir as expectativas, de saber que tu tá fazendo o teu melhor, de dar continuidade, de agir apesar de, é isso que vai te aproximar do teu resultado e não vai possibilitar que tu deposite essa tua frustração, esse teu desconforto na alimentação em excesso. Beleza? Então era esse o recado para hoje. Espero que vocês tenham gostado.